A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O título nos diz: a cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. A palavra de Deus, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era nascido um varão, e desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, ficando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Podemos assentar, adorando, louvando, glorificando, dando glória, dando aleluia, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos muito felizes porque depois de quase 10 anos na casa do Senhor, o Senhor nos concedeu esse momento tão especial. A irmã Lucilena, que hoje você está vendo aqui, certamente é uma pessoa que ela não nasceu em berço evangélico, como muitas pessoas têm a oportunidade de nascer. Mas nós, através dessa palavra que o Senhor tem nos dado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10, dentro desta passagem nós vamos aqui, de acordo com o que o Espírito de Deus nos direcionar, trazer aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Da mesma forma que este homem que é citado na palavra de Deus, este homem era coxo, este homem já vinha com aquela enfermidade desde o ventre da sua mãe, este homem já tinha uma deficiência, já era rejeitado pela sociedade, esse homem certamente desde quando era pequeno, as pessoas olhavam para ele, certamente falavam: coitado dessa criança, não vai ter um futuro, não pode ter um casamento, essa criança não pode ter um bom emprego, essa criança não pode ter um emprego, vamos dizer assim, estar no status socialmente falando, não pode ocupar nenhuma posição elevada, porque coitadinho dele, ele é um coxo. E da mesma forma que a Bíblia nos retrata a vida deste homem como um homem coxo, nós podemos dizer dentro desta passagem, o qual o Espírito do Senhor nos deu como a mais apropriada para que pudéssemos trazer o nosso testemunho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem eu creio que vai se enquadrar dentro desse testemunho e também vai falar poderosamente ao teu coração. E quem veio aqui para ouvir a voz do Senhor falando no teu coração? E adora a Ele, que maravilha. Irmãos, da mesma forma que esse homem já tinha essa enfermidade, já tinha essa deficiência, desde quando veio do ventre da sua mãe, vamos dizer, é claro, eu não nasci, poxa, fisicamente falando, mas o nosso testemunho começa desde quando os meus pais, eles ainda namoravam. E na época que os meus pais namoravam, ali a família dos meus avós tinha uma intimidade muito grande com uma família que morava ao lado da casa deles, na Vila da Penha.
tenha. Então, queridos, aquela família que morava ao lado da casa dos meus avós, era uma família que naquela casa tinha uma mãe de santo. E meu pai ali tendo sido criado, envolvido com aquelas pessoas daquela família, aquele relacionamento de vizinha, pessoas muito próximas, que certamente na hora das suas necessidades recorriam logo ao vizinho que estava ao lado. O que aconteceu? Meu pai foi crescendo, foi se habituando dentro do centro daquela mãe de santo. Então meu pai, um pouco mais adulto, conheceu a minha mãe, e então eles ali começaram a namorar. Meu pai falou: olha, eu participo de um centro, eu faço parte de um centro, e eu quero que você comece a visitar esse centro junto comigo. Então minha mãe, ainda namorando meu pai, ficou noiva do meu pai, começou a frequentar aquele centro. E dentro daquele centro, o que aconteceu ali, desde antes mesmo de eu nascer, ali o relacionamento dos meus pais já tinha sido entregue na mão de Satanás dentro daquele centro de Umbanda. Então os meus pais ficaram noivos e se casaram. E a minha mãe e meu pai saíram do cartório, fizeram o casamento do civil no cartório e saíram do cartório diretamente para dentro do centro, para que ali pudesse fazer a cerimônia de casamento. E ainda eu me lembro, posso me lembrar de algumas fotos do casamento da minha mãe, eles entrando e aquelas pessoas todas vestidas de branco, com aquelas guias no pescoço e com palmas estendidas para que o casal pudesse passar por ali por baixo. E lá no fundo tinha, então, ali na fotografia, a imagem daquela mãe de santo com um lugar enorme, muitas imagens. Aquele altar era muito grande. Ali meus pais se casaram e continuaram o seu relacionamento ali dentro daquele centro, casando e frequentando, ali convivendo e frequentando com aquelas pessoas. Enfim, a minha mãe começou a dar prosseguimento na sua vida espiritual ali dentro. Porém, querido, nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus é o Deus que não é de pedra, o nosso Deus é o Deus que não é de madeira, o nosso Deus é o Deus que não é de barro e muito menos de gesso. Mas a Bíblia nos diz, querido, que o nosso Deus é o Deus que tem olho e vê, o nosso Deus é o Deus que tem mãos e apalpa, o nosso Deus é o Deus que é Espírito, e por isso aonde nós estamos, o nosso Deus pode estar juntamente conosco. Diferente de um Deus que é colocado em cima de uma prateleira, da mesma forma que era colocado em cima daquele altar muitas imagens, e lá no alto daquele altar nós víamos a imagem do chamado Jesus, que os umbandistas, os espíritas, consideram como Jesus, consideram e chamam de, lá no centro de Umbanda, chamam de Oxalá, aquela imagem lá em cima e acima de todas as outras. E ali dentro, minha mãe participava daquelas sessões, todos os sábados estava ali. Enfim, a minha mãe engravidou, eu fui a primeira filha dela, minha mãe ficou grávida e continuou participando daquelas sessões espíritas. E o que aconteceu? Quando nós nascemos, quando eu nasci, eu já nasci dentro de uma casa em que se aprendeu que os rituais umbandistas eram os rituais certos. A criança, quando nasce dentro de um lar espírita, ela já nasce aprendendo todo aquele ritual, já nasce aprendendo a adorar imagens, já nasce aprendendo a acender velas, já nasce aprendendo sobre anjo de guarda, ela já nasce aprendendo sobre guias, que você tem que colocar um tatuazinho no pescoço, que você tem que dar banho de ouro na criança quando nasce, que você tem que apresentar primeiramente no centro e depois você leva na igreja católica para poder fazer o batismo na criança. Tudo que é feito na vida daqueles que participam do espiritismo, tudo é feito lá dentro, logo depois é feito aqui na parte de fora. Então, enfim, fomos criados ali dentro daquele centro participando. E uma coisa interessante, que ali existiam algumas sessões naquele centro que quando eu comecei a ficar com 6, 7, 8 anos de idade, existiam algumas sessões que eu não podia participar, que era chamada a sessão negra, né? Que era chamada a sessão do povo da rua, era chamada a sessão ali que as crianças não entravam, porque a minha mãe chegava para mim e dizia que naquele dia que eu não podia ir, era o dia da moça da cara de deboche, que era o cão do inferno chamado Pombagira. Então tinha aquela sessão ali dentro, e quando tinha alguns outros tipos de sessões, na antessala daquele centro, existia um espaço reservado, enquanto os nossos pais, os pais das crianças,
crianças ficavam lá dentro participando das sessões, as crianças ficavam lá aqui fora. E como nós aprendíamos aquilo que nós víamos, da mesma forma que os nossos filhos hoje, eles vêm para a escola dominical, porque eles veem os pais vindo para a escola dominical, da mesma forma que os filhos leem a Bíblia, porque vêm os pais lendo a Bíblia, da mesma forma que os filhos oram, porque vêm os pais orando, a mesma coisa acontecia no Espiritismo. Em que sentido? Quando nós víamos os nossos pais lá dentro participando da sessão, nós, as crianças, fazíamos uma sessãozinha aqui do lado de fora. Então naquela sessão, cada criança tinha uma função. O menino batia o tambor, a menina tocava o sino, então era a representação, era a cópia daquilo que nós estávamos vendo. Querido, preste bem atenção. Quando uma criança olha o seu pai que não ora, quando uma criança ela olha a sua mãe que não vem para a doutrina, não vem para a igreja, olha para sua mãe tendo procedimentos que muitas vezes não agradam a Deus, não adianta depois você querer cobrar do seu filho, porque o exemplo começa nas nossas próprias vidas. E nós temos que a Bíblia nos diz, livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Nós sabemos que esse caminho é óbvio, é o caminho do Senhor. Afinal de contas, que caminho é esse que a criança deveria andar? Certa feita Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ali nós fomos crescendo e praticando tudo aquilo que a mãe de santo dizia que era certo, que os nossos pais mesmo nos ensinavam. Porém, os anos se passaram, querido. Os anos se passaram e então começamos a acompanhar os nossos pais. E era interessante que muitas vezes dentro do Espiritismo existem alguns tipos de cerimônias que o espírita, vamos dizer, o macumbeiro, ele não falta nem por nada. Muitas vezes é convocado uma reunião de oração na igreja, é convocado um culto de doutrina, é convocado uma reunião, é convocado uma vigília, e muitas pessoas acham que pode fazer aquilo que bem entende, porque eles têm uma coisa chamada liberdade. Mas quando nós estamos na macumba, nós estamos debaixo do jugo do diabo, e quando a pessoa tenta sair ali, o diabo vira e fala, olha, se sair eu vou quebrar tua perna, se sair eu vou quebrar teu braço, se sair eu te mato, se sair eu faço isso, faço aquilo. Mas nós temos a liberdade de Cristo, porque a Bíblia nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem aqui é liberto, levanta a tua mão e agora. Todo final de ano, quando ia chegar nessa época assim, todo dia 31 de dezembro, tinha que ir lá no tal do centro para bater a cabeça. E ai, os filhos de santo lá, que não fosse lá no centro para bater a cabeça. Todo final de ano tinha que ir lá. Isso além das obrigações que tinham que ser feitas. Todo final de ano não podia faltar. Tinha que se tirar um dia para ir na cachoeira, para fazer as oferendas, fazer ali os despachos, as renovações de votos que muitas vezes são feitos. Tinha que se ir na praia. Chegava na praia, fazia ali uma estrela de 5 pontas da própria areia da praia. Os homens chegavam e começavam a juntar aquela areia. Então o formato daquela areia que se fazia era a estrela de 5 pontas. Eu não sei se você sabe, mas a estrela de 5 pontas é um dos símbolos do satanismo, significa um pentagrama. Mas como assim? Mas o que tem a ver estrela de 5 pontas com o satanismo? Se você pegar uma estrela de 5 pontas e virá-la de cabeça para baixo, de acordo com o satanismo, as duas pontas de cima são os 2 chifres do cabrito, né? do carneiro lá que eles chamam. As 2 pontas do lado são as 2 orelhas, e as 2 pontas de baixo fazem parte daquela barbicha que aquele bode tem. Então fazia-se ali na beira da praia aquela estrela de 5 pontas, eram colocadas muitas velas, muitas palmas, muitas oferendas ali, e ali era feita aquela sessão em volta. Existiam rudimentos ali dentro que não podiam deixar de ser feitos, e os anos continuaram se passando, e eu ali acompanhando a minha mãe, acompanhando meu pai era ogã, o meu pai batia atabaque dentro do centro de Umbanda, e eu fico observando. Enquanto eu estava aqui, eu estava meditando nisso. Quantas vezes, amado, nós vemos os espíritas, eles chegam no centro de Umbanda e batem. Meu pai chegava, a sessão começava às 7 horas da noite, muitas vezes entrava pela madrugada dentro, e o meu pai, ele batia tabaco até a mão dele sangrar. Enquanto a mão dele não parava de sangrar, meu pai não se satisfazia, porque ele tinha prazer em servir o diabo. Da mesma forma, nós fomos educados daquela maneira. Dentro da casa da minha mãe
tinha um lugar, tinha um altar, e ali ela tinha as imagens dela, tinha um quarto onde tinha somente as roupas dela, aquelas coisas todas. E a minha mãe nos ensinou a cuidar daquilo desde muito nova, então tínhamos prazer de cuidar daquilo. Quando nós passamos isso para a casa do Senhor, nós vemos que muitas vezes as pessoas parecem que vêm para a igreja arrastado, parece que vem servir ao Senhor por obrigação, parece que está fazendo favor para o pastor, favor para a pastora. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não quer ninguém servir a Ele por obrigação, não. Deus não quer ninguém aqui para bater palma. Deus quer que você venha por devoção e porque você ama e adora o nome do Senhor. Quantos vieram aqui para fazer adoração ao nome daquele que vive? Levanta a tua mão para Ele. Querido, preste minha atenção. Então ali existia aquela obrigação. Só que começaram a acontecer alguns problemas na vida dos meus pais. E então minha mãe começou a buscar a razão, porque o motivo que estava acontecendo aqueles problemas na vida financeira, na vida material, na vida espiritual. A coisa não estava batendo muito bem, como diz lá, aleluia, o ímpio. Então minha mãe começou a procurar alguns centros de candomblé para fazer consulta. Era uma coisa normal para nós fazer consulta a cartomante, fazer consulta a jogo de búzio, a horóscopo. Louvado seja Deus, porque o ímpio ele vive muito por adivinhação. O ímpio ele vive muito querendo saber aquilo que vai acontecer no futuro. É por isso que nós precisamos vigiar quando nós vemos para a casa de Deus. Existem pessoas que vêm para a casa do Senhor, eles chegam no finalzinho do culto, aleluia, não dá muita atenção para o louvor, não dá muita atenção para a palavra, mas quando chega na hora da visão e revelação, se piscar perto dele, ele faz bico. Aleluia, nós precisamos perder esse hábito, porque quem tem hábito de viver por adivinhação, querido, é um macumbeiro. Você vive através da direção do Espírito de Deus. Quantos vivem na direção do Espírito de Deus? Aqui levanta a mão e dá glória a Ele. Minha mãe começou a consultar alguns pais de santo e saber por que a vida dela estava começando a se enveredar daquela forma. Então começaram a falar para ela que o santo dela na Umbanda era traçado, que ela tinha que sair de lá e ir para o candomblé. E o que aconteceu? Minha mãe já tinha passado mais de 10 anos naquele centro. E então começou a procurar alguns lugares para fazer a tal da obrigação. Chegando num centro em Duque de Caxias. Chegou lá, o pai do santo jogou o búzio e falou: olha, você tem que raspar e tem que catular, tem que fazer isso e aquilo. E na época, os meus pais tinham uma oficina mecânica que dava recurso, dava dinheiro, estavam assim relativamente estabilizados. Então minha mãe chegou ali e pegou aquela folha, ou melhor, aquelas folhas. Porque o nosso Deus, quando Ele dá de graça. Mas o diabo, quando ele pede muito. Aleluia. Minha mãe pegou aquela lista. E quando eu me lembro que eu passei os olhos naquela lista, eu vi que alguns animais precisavam ser comprados para ser sacrificados. Entre esses animais estava envolvido cabrito, frango e galinha da Angola, aquela porcariada toda, que eles chegam e sacrificam lá dentro. Só para você ter uma ideia. Louvado seja Deus. Pastora, eu estou incomodada aqui para falar algo da parte de Deus. Muitas vezes, querido, para você fazer a campanha do quilo na igreja é um sacrifício. Para você trazer, aleluia, 100 gramas, aleluia, é um custo só na base do joelho. Quando chega lá na macumba para fazer a obrigação, só frango foram 36. E não leva não para ver se o demônio lá vai aceitar ou não manda você voltar com tudo. Só frangos foram 36 vivos. E desse frango só se aproveitava as pontas e as vísceras. O restante ia para a cozinha do centro, claro. Que pai de santo é pai de santo, mas não é pouco, né? Aleluia. Então, querido, foi feita ali a obrigação da minha mãe. E a minha mãe passou quase um mês dentro de um lugar chamado Rocó. De repente você está pensando, mas por que ela está falando tanto da mãe dela? Você vai observar, a minha vida espiritual começou junto e baseado na vida espiritual da minha mãe. Tanto é que na época que nós estávamos no centro de Umbanda, ali, o que aconteceu? Quando a mãe de santo e a mãe pequena daquele lugar começaram a observar que nós estávamos ficando um pouco maiores, então ali nós começamos, eu, mais duas meninas mais ou menos da minha idade, começamos a colocar roupa dentro do centro. E ali começou-se a observar uma coisa interessante. As duas meninas começaram a desenvolver, ou seja, as duas meninas começaram a incorporar, mas ninguém entendia por que na Lúcia ninguém não incorporava nada, ninguém entendia por que o tambor batia, a gira começava, a gira terminava, a Lúcia ficava de olho aberto. Então o que
foi que aconteceu? A mãe de santo chegou lá e falou assim, quer saber de uma coisa? Você não desenvolve, então é sinal de que você é cambona. Pegou um tal de um sino, botou na minha mão e falou assim, você vai ser cambona para cuidar das coisas. Cambona, para quem não sabe, é aquele que quando, aleluia, rei é o tal do demônio lá, você chega e serve, você leva o charuto, você leva a cachaça, você leva o fumo lá, não sei das quantas, o que ele pede, você tem que estar com lá como se fosse uma espécie de zelador daqueles demônios. Ficam ali a sessão, todos eles dando consulta e você é aquele assessor que está ali para ajudar, para servir. E chegou lá a mãe e falou, não, você é cambona e tal. Então quando a minha mãe foi para o candomblé, ela já levou essa informação para o pai de santo, falou, olha, eu viro do santo, mas a minha filha ela não incorpora nada. E até aí tudo bem, eu não tinha participado de nada ainda dentro lá do centro que a minha mãe tinha se mudado. Então, queridos, a minha mãe ficou dentro de um lugar chamado Roncó. Quem já ouviu falar em Roncó aqui? Levante a sua mão. Jesus, maravilha. O Roncó era um lugar, um quarto fechado, sem janelas. A porta começava a uns 10 centímetros do chão. E ali dentro ficava uma esteira, porque a Iaô que ficava recolhida, no caso a minha mãe, não podia sentar em cadeira, não podia sentar em banco, só podia ficar sentada naquela esteira. E ali tinha os que chamam de assentamento, tinha as obrigações, e tinham ali algumas roupas ali dentro, algumas coisas concernentes à vida daquela pessoa que estava recolhida naquele Roncó. E engraçado e interessante que nós vemos que aquele espírito que incorporava na minha mãe como criança, como espírito de criança lá na Umbanda, agora aquele espírito passava a incorporar na vida da minha mãe dentro do candomblé. Porém, aquele mesmo espírito que lá é chamado de Cosme Damião, só come doce, só bebe guaraná, dentro do Roncó do candomblé, aquele espírito comia 24 horas por dia. A quantidade de pratos de comida que você desse na mão daquele demônio chegava e botava para dentro. O que você mandava, aquele demônio obedecia. Se você trouxesse, ele ia. Se você puxava, ele ia. Enfim, ele era ali, vamos dizer, a minha mãe ficava aproximadamente 6 dias e meio na semana incorporado com aquele demônio, comendo o tempo todo. Durante o período das obrigações, e virava um demônio, saía um, entrava outro. E era interessante, porque quando a minha mãe podia entrar em contato com o meu pai, era somente através de bilhetes ou então por baixo da porta. Tocar no meu pai, nem pensar. Aí a quando ela entra no Roncó, ela recebe algo no seu pescoço chamado quilê. É uma espécie de guia bem curta, que fica bem próximo do pescoço. E ela recebe um regulamento. Fala, olha, você não pode tocar no seu esposo, você não pode levantar a sua cabeça, você não pode sentar em cadeira, você não pode falar palavrão. Uma série de coisas, uma série de regras que são colocadas ali. E se por acaso a pessoa ultrapassasse, transgredisse alguma daquelas regras, aquele que ele arrebentava. Era uma forma de denunciar que a Iaô, ela transgrediu aquela lei que acontecia ali dentro. Então, querida, minha mãe ficou ali, aquele demônio comendo o tempo todo. Então chegou o tal do dia da saída de Iaô da minha mãe. Naquela época, naquele dia, eu já estava com a minha roupa pronta, eu estava bem nova, tinha aproximadamente, não sei, uns 14 anos de idade, por aí, 15. Então, ali teve a saída da minha mãe. Na saída da minha mãe tinha ensaios, tinha sacrifícios, matança, tudo muito antes, tudo muito preparado, tudo muito bem ensaiado, que era para no dia da saída não ter nenhum problema. Estava o barracão todo organizado, a cozinha, claro, muito bem abastecida, os convidados, o centro lotado. Então, ali naquele dia da saída da minha mãe, teve a saída, mas quando a minha mãe saiu de dentro do Roncó de candomblé, ela estava totalmente transformada. A pessoa, quando sai no Roncó de candomblé, numa saída chamada saída de Iaô, a minha mãe estava aproximadamente uns 50 ou 60 quilos mais gorda do que o normal. A sua cabeça estava raspada. Interessante, ela também tinha algumas coisas, alguns cortes, chamado cura, que é feito no dia de sexta-feira da Paixão. Quando eu falo de sexta-feira da Paixão, eu me lembro, querida, de certa feita eu estava voltando de uma vigília há um tempo atrás, alguns dias atrás. Então, o que aconteceu? Eu estava observando algumas pessoas todas de branco, indo para os seus centros no dia da sexta-feira da Paixão, chamada da Paixão. Então, eu estava me lembrando de como Jesus é bom e me libertou dali. Sabe o que acontece na sexta-feira da Paixão dentro do centro de candomblé? Aqueles que, vamos dizer, são chamados que viram no santo, aqueles que incorporam, na hora de fazer o fechamento de corpo, aquela pessoa, o demônio incorpora
panela. Mas aqueles que não viram o santo que é chamado lá dentro, eu achei interessante, engraçado. Eu acho engraçado hoje, porque na hora só o sangue do cordeiro. Eu entrei no rompó, sentei numa cadeira, o pai de santo virou para mim e falou assim: toma esse pano. Eu falei: para que esse pano? Ele falou assim: para você morder. Falei: para eu morder? Ele bota o pano no dente e morde. Na hora que eu peguei o pano, botei no dente e mordi, ele veio com a navalha. Ele chega lá dentro na sexta-feira da paixão e começa a fazer alguns cortes no corpo, que é o fechamento, chamada cura. Faz alguns cortes nos ombros, no peito e nas costas. Depois que a pessoa sai dali, ela vai tomar o tal do banho de amor. O famoso banho de amor. Quando a pessoa sai do rompó, vai direto para o banheiro tomar banho de amor, afinal de contas, de repente você está pensando: o que é o tal do banho de amor que todo mundo fala? Querido, no banheiro do centro de Candomblé existe um vaso de barro, mais ou menos desse tamanho, e que ali dentro são colocados sumos de ervas que são prensadas. Ali dentro é colocado canjica, alguns tipos de cereais, e ali dentro daquele lugar também são mortos animais, e o sangue e as vísceras dos animais são colocados ali dentro. E nós sabemos que no meio dessa sujeirada toda, que nem na lixeira da sua casa, sempre pousa uma mosquinha, não é verdade? E quando a mosca pousa, o que acontece? Começam a dar larvas naquele vaso. E a pessoa sai de dentro do rompó e ela tem que tomar um banho de amor. Chega lá, a pessoa chega, pega a caneca. Você está pensando que o macumbeiro não gosta? Você está pensando que ele não se sente bem? Você está pensando que ele fica triste, aterrorizado? Ele se sente muito mais alegre do que algumas pessoas quando vêm para o culto de doutrina. Pega uma caneca e derrama sobre a cabeça da alma. Derrama sobre a cabeça da pessoa, é claro, né? As larvas param pelo meio do caminho, depois você vai tirando uma por uma, aleluia, e sai de lá com a cara mais feliz da face da terra. Aleluia, mas nós sabemos, querido, aleluia, que aquele que está escravizado pelo diabo, ele é assim mesmo. Ele vai apanhando, ele vai passando por situações, muitas vezes Deus permite que ele vá passando ali por algumas cenas que o Senhor permite para que eu e você nunca mais esqueçamos de onde Deus nos tirou. Então, passava aquela sexta-feira da paixão, passou aquela saída da minha mãe, ali eu nem esperava, eu estava pré-adolescente, fui suspensa como EQED, que é o equivalente a campona na Umbanda. Quando eu fui suspensa EQED, eu recebi ali uma grande responsabilidade, porque eu passaria a conhecer segredos que nem a minha mãe poderia saber. Eu passaria a saber de algumas palavras, de algumas cantigas, de alguns procedimentos que nem a minha mãe saberia. Então ali fomos suspensa EQED com mais umas 2 ou 3 pessoas, e ali começou o nosso período de iniciação. E quando você é suspensa EQED, logo tem que fazer a tal da obrigação também. Mas o meu pai tinha acabado de fazer a obrigação da minha mãe, não tinha recurso, não tinha dinheiro para poder fazer a minha obrigação. Querido, ali como EQED, nós servíamos ali a Satanás, íamos com a minha mãe juntamente para o centro para fazer a limpeza, para poder fazer manutenção, aquelas coisas todas. E então eu estava no meu coração com muita vontade de arrumar um emprego, e eu virei para minha mãe certa feita e falei: olha mãe, eu tenho vontade de arrumar um emprego, eu vou te falar uma coisa, quando eu arrumar um emprego, eu vou pegar o meu primeiro salário todo e vou entrar no Mercadão de Madureira e vou comprar o meu salário todo de material para obrigação, porque faltava comprar muitas coisas ali. Então recebemos, começamos a trabalhar e pegamos o salário e fomos lá comprar as coisas que faltavam para obrigação, os animais que faziam parte daquela lista, alguns deu para comprar, outros não, mas eu me lembro que eu fui escolher um animal, aquele demônio, aquele orixá que eu servia, ali na lista estava que eu tinha que comprar um carneiro, e quando eu cheguei no Mercadão de Madureira, eu escolhi o melhor, o maior, aquele que parecia ser o mais, entre aspas, potente, carneiro poderoso, não sei como você pode chamar. Aquele animal, ele era tão grande que os chifres dele davam voltas, e então ali nós começamos a fazer aquela obrigação. Passamos também alguns dias dentro de um quarto no terraço da nossa casa, para que a obrigação não deixasse de ser feita. Porém, nós podíamos observar uma coisa, querido: independente daquilo que nós fazíamos, independente dos procedimentos que nós passávamos ali, faltava sempre alguma coisa dentro do nosso coração, porque nós víamos que a nossa casa era a casa que tinha problema, a nossa casa era a casa barulhenta, era a casa que tinha briga, era até a casa
da rua que todo mundo sabia que era casa problemática. E nós vimos ali que a firma do meu pai começou a falir, começou a quebrar. Eles começaram a ter alguns problemas. Então, e eu em momento nenhum eu tinha me apercebido, até porque a minha mãe nunca tinha permitido. Nós tínhamos uma família que morava de frente para nossa casa. E aquela família até hoje, graças a Deus, é uma família de cristãos. E eu tenho certeza que nós estávamos incluídos na oração daquela família. Porque quando eles começavam a orar na casa deles e começava a clamar alto e começava a estender as mãos para o lado da vizinhança, o meu pai chegava no terraço e falava: Lúcia, chama o bombeiro que os crentes já começaram a gritar para queimar. Aleluia. Muitas vezes a pessoa acha que todas os cariocas ou os do Rio de Janeiro, não sei, todos eles já foram evangelizados, mas pelo menos, querido, até os 15 anos de idade eu nunca tinha sido evangelizada, porque cada vez que o crente chegava perto da minha mãe para evangelizar, eu me lembro certa feita uma cena, vamos dizer, cômica, se não fosse trágica. O irmão veio com um folhetim para poder evangelizar, dizer para minha mãe que Jesus amava ela. Para quê, irmão? A minha mãe puxou a bengala de preto velho de dentro e falou: crente, eu vou te dar uma surra, tu some da minha frente, se não arrebento com você. O crente, coitado, saiu correndo. Aleluia. Então não tivemos acesso à palavra do Senhor, mas eu creio que Deus estava olhando lá de cima e falou: pode ficar tranquila que daqui a pouco eu acho você, Lucelena. Louvado seja o nome do Senhor. Querida, preste bem atenção. Se Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, se Deus tem uma obra na vida de alguém que está ligado a você, se Deus tem uma obra na vida de alguém da sua família, ou se Deus tem uma obra na tua vida, não adianta você querer correr. Quando Ele tem, aleluia, uma obra maravilhosa a realizar, você pode rodar, você pode andar, você pode ir para o pagode, vai para a escola de samba, vai para o centro de macumba, pode fazer o que você quiser, que Jeová está te achando. Eu tenho certeza que o dia de Jeová te achar hoje. Aleluia. Então me lembro certa feita, irmãos, na época ainda que minha mãe estava no centro. A minha mãe tinha uma Bíblia dentro de casa, mas ela não lia aquela Bíblia para nada, infelizmente. Então uma vez eu discuti com a minha mãe e ela ali não quis fazer a minha vontade, não me lembro agora qual foi o motivo. E eu sei que a única coisa que eu lembrava era daquela Bíblia dentro de casa. Quando a minha mãe discutiu comigo e ela saiu, eu fiquei sozinha em casa. Irmãos, eu só conseguia ver na minha mente aquela Bíblia, a garrafa de álcool. Eu peguei aquela Bíblia da estante, coloquei em cima de uma escada de concreto, abri a Bíblia, peguei a garrafa de álcool, encharquei a Bíblia, descolhei, encharquei ela toda, peguei o fósforo e risquei fogo na tal da Bíblia. Querido, eu tenho certeza absoluta, aleluia, que o Senhor, no momento em que eu fiz aquilo, eu creio que Jeová estava olhando para mim e falou assim: ah, Lucelena, você não vai de Bíblia não, né? Você não é muito chegada à Bíblia não, me espera. Você vai ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Os anos foram passando. E então eu fui observando que a vida dos meus pais foi afundando. Eu tinha a minha obrigação, cuidava daquilo com muito zelo, cuidava daquilo com muito carinho, mas conforme a situação, o diabo entrou na nossa família de uma forma terrível. O casamento da minha mãe quase foi destruído. O meu pai, bem dizer, perdeu a empresa que eles tinham. A vida sentimental, a vida física da minha mãe já tinha ido por água abaixo, porque a minha mãe, trabalhando, descobriu que tinha uma hérnia de disco, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais ficar sentada, começou a ter graves dores na coluna, dores na nuca, precisou fazer uma cirurgia. Então a coisa começou a despecar de uma maneira que nós que estávamos na ignorância não conseguíamos ver, aleluia, que era Satanás, o próprio Satanás agindo ali na vida daquela família. Então, querido, eu comecei a observar, é como que eu fizesse um panorama da vida da minha família. E certa feita eu virei para o meu pai e falei assim: olha, pai, eu não quero mais continuar nessa vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas obrigações e vou jogar tudo fora. O meu pai virou para mim e falou assim: você tem certeza do que você está falando? Aí eu falei assim: eu tenho certeza absoluta, porque eu não quero que a minha vida acabe do jeito que a sua está. A partir de hoje eu não acendo mais uma vela. Ele virou para mim e falou: presta atenção no que você está dizendo. Eu falei: não acendo. A partir de hoje eu não faço mais nada disso, porque muitas vezes o que o Espírito acha é que ele tem o domínio de todas as situações, a partir dos feitiços, através das amarrações, a partir das simpatias, das rezas, das orações contrárias que eles fazem. O ex-pai de santo da minha mãe dizia: se eu quiser, eu sepulto uma pessoa com uma vela na minha mão. Eles muitas vezes acham que têm esse poder.
Mas nós vemos, querido, que ninguém tem o direito de tirar a vida sem ser aquele que dá. E esse é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Quantos podem louvar e adorar o nome dele? Eu virei pro meu pai e falei, eu já não quero mais essa vida, não quero mais continuar envolvida com nada de candomblé, nada de centro, nada de obrigação, não quero mais nada disso. E ali nós começamos a sair. Deixamos aquela parte de obrigação, foi tudo jogado fora. Satanás já tinha entrado na nossa vida sentimental, já tinha acabado com tudo, já tinha quase que destruído a minha família, o casamento da minha mãe. E nós vemos ali, querido, que com o passar do tempo, eu comecei, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então nós começamos ali, como ainda mais do que em outras épocas, a frequentarmos muito pagode, muito baile funk, escola de samba, baile de chave, todos esses lugares que você imagina e aqueles que ainda não falei, que não agradam a Deus. E começamos ali a ter aquele falso senso de liberdade, porque eu tinha largado o espiritismo. Só que tinha uma coisa, eu tinha saído do candomblé e tinha entrado pro kardecismo. Eu virei pro meu esposo e falei, agora eu vou ter um elevo espiritual, porque aquele que deixa um lugar aonde você entra e tem peles de animais pendurados pela parede, existem cabeças de animais pelo chão e em alguidade, junto com pipoca, com bife, com farofa, com sei lá o que seja. É um lugar que você entra que fede, um lugar que você entra que não é agradável. Então você entra em um outro lugar. Eu entrei ali para um centro chamado Centro Kardecista, centro de mesa. E ali era um verdadeiro culto à morte. Naquele lugar ficavam pessoas reunidas, como estamos reunidos aqui. Só que a diferença é que na mesa que tinha de frente, para aquelas pessoas ficavam algumas pessoas chamadas de médium e fazendo psicografias ali como que o espírito daquela pessoa que tivesse falecido incorporasse nela naquele momento. E então começava a escrever, olha, eu estou muito bem, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, estou num lugar muito agradável. E nós sabemos que isso é pura mentira do diabo, porque aquele que não aceitou a Jesus como Salvador, aquele que não teve transformação de vida, aquele que levou uma vida inteira na prostituição, no adultério, na mentira, na vergonha ali diante da palavra de Deus, ele nunca pode estar diante de uma situação agradável. Nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que é citada aqui uma passagem acerca do rico e do Lázaro. No meio tinha um grande abismo. E não podia se passar de um lado para o outro. Querido, ali as pessoas choravam e aguardavam o final daquela sessão para que pudesse ser apresentada a psicografia. E as pessoas aguardavam quem era o defunto, quem era o morto que tinha falado alguma coisa naquele dia. Então, nessa época, eu já tinha conhecido meu esposo. E eu virei para ele e falei assim, nós estávamos namorando já, eu virei para ele e falei assim, meu filho, vamos lá no centro comigo. Só que o meu esposo, ele já tinha ido algumas vezes em alguns cultos em igreja evangélica. Ele virou para mim e falou assim, não, se eu não vou lá não gosto desse negócio de centro kardecista, eu não concordo com isso, lá não tem nada de Deus, por que você não vai na igreja evangélica comigo? Eu falei, você está maluco em igreja evangélica, vamos no centro kardecista. E ficou aquela coisa, vamos, não vamos? Então ele disse, vamos fazer uma coisa, eu vou no centro kardecista com você, e depois você vai na igreja evangélica comigo. Eu falei, tudo bem, então vamos lá. Ele foi, saiu de lá, aleluia, falando demais, não tinha gostado daquele lugar, porque nós sabemos, querido, que depois que a palavra de Deus, ela bate na veia do homem, ele já começa a ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Então, passado um tempo, então ele falou, olha, agora eu fui no centro kardecista com você, vamos na igreja evangélica comigo. Eu falei, pronto, vai esse homem querer me fazer virar crente. Fomos em uma igreja, próximo da onde nós morávamos. E ali naquela igreja, eu me lembro que no dia daquele culto, foi encenada uma peça sobre a ressurreição de Lázaro. Ao lado do púlpito tinha uma porta, e ali daquela porta saía um homem todo envolto em faixas, e daqui de cima do púlpito um homem representando a Jesus, que estava, Lázaro, sai para fora. E a igreja toda começava a glorificar aquela maravilha. E eu virei para ele e falei assim, esse pessoal grita muito, fala muito alto, esses crentes são muito escandalosos, eu não gosto desse negócio de igreja não. Só que eu saí dali sentindo bem, saí dali sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Ele virou para mim e falou, olha, vamos voltar lá algumas vezes. Eu falei, olha, lá nós vamos na igreja que nós tínhamos ido, era uma igreja de nova vida. Eu falei, naquela igreja lá eu até volto, mas tem uma coisa, Assembleia de Deus, nem pensar.
Oh, Jesus, dobrador de língua. Eu falei, você nunca vai viver de saião de coque. Você tá doido. Glória a Deus, aleluia. O tempo se passou. Fomos ali ainda algumas vezes. E surgiu a oportunidade. Eu estava com aproximadamente 20 anos de idade. O meu esposo saiu do serviço onde ele trabalhava e ele falou, Lúcia, olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar esse dinheiro da indenização e vamos sair do aluguel. E vou comprar um terreno para a gente poder construir uma casa. E eu com 20 anos de idade só pensava em satisfazer as minhas próprias vontades, comprar as coisinhas para dentro da minha casa. Falei que eu vou fazer obra, comprar terreno, fazer casa. Ele falou, vamos fazer uma coisa. Eu tenho um irmão que mora em Bangu. Eu vou na casa do meu irmão para saber se lá tem algum terreno para vender. Eu falei, então pai, fui trabalhar no dia seguinte. E então ele foi ali, aleluia, e foi lá na casa do irmão dele, chegou na casa do irmão dele e falou, você sabe onde tem algum terreno para vender por aqui? Ele falou, olha, eu acho que eu sei onde tem um loteamento aqui perto, vamos pegar a bicicleta e vamos lá. Meu esposo foi com meu cunhado até o loteamento, foi lá, olhou, voltou para casa maravilhado. Falou, Lúcia, olha, eu vi o terreno é assim, 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 muito bom. Passa a Kombi, bem dizer na porta, olha, você vai gostar. Fomos lá para ver o terreno, olhei o terreno, não entendia nada do terreno, falei, dá para fazer uma casa aí? Ele falou, é claro que dá para fazer uma casa, aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, já cheio de planos. Eu falei, bom, se você está dizendo que dá, então vamos fazer. Fechamos o negócio, compramos o terreno. Só que o que eu não sabia, aleluia, é que o Senhor, Ele tinha preparado uma verdadeira arapuca para mim. O Senhor, naquela época eu estava morando na Vila da Penha, estava pagando aluguel. E quando meu esposo foi com o seu irmão, que era ímpio, e foi até aquele terreno para poder comprar aquele terreno, aleluia, nem ele, nem o irmão e nem eu sabíamos que o terreno onde ele comprou era do lado do monte de oração. Queridos, começamos, aleluia, comprar o material, começamos a fazer a obra ali naquele lugar. E nós saíamos da nossa casa muito cedo, 5, 6 horas da manhã, e começávamos ali a fazer a obra. Enquanto o despertador tocava, a gente voltava. O despertador era borrachudo. Quando o borrachudo começava a morder a canela que não dava mais para ficar, a gente juntava as ferramentas, lavava as coisas e voltava para casa. E assim era, sábados, domingos e feriados. Então o que houve? Aconteceu um verdadeiro rebuliço. Aconteceu um problema entre o meu esposo e meu pai. O que aconteceu? Tivemos que sair da Vila da Penha bem dizer corridos. E naquele dia meu esposo virou para mim e falou assim, Lúcia, vamos mudar daqui logo, senão pode acontecer alguma coisa pior. E eu falei, bom, então pra gente fazer mudança assim rápido, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. Ele falou, o quê? Eu falei, meu tio tem uma Kombi, vamos pegar a mudança e enfiar dentro da Kombi. Chamamos meu tio, conversamos com ele, tá acontecendo um problema, a gente tem que mudar, temos que ir para Bangu e tem que ser hoje, senão o negócio pode ficar pior. Então faz uma coisa, pega a mudança, coloca dentro da Kombi, irmão, compre um quarto numa Kombi, com direito a geladeira, fogão, armário, tudo que você imagina. Colocamos tudo dentro da Kombi. Na hora que meu tio sentou no volante, meu marido entrou aqui, eu sentei, sabe o que aconteceu? Nada, a Kombi não pegou. A minha casa estava toda dentro da Kombi, pastor, o que eu ia fazer? Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, mas eu não tenho nem roupa para trabalhar amanhã. Minha tia falou, tira a roupa que você tá com ela aí na bolsa, pega a roupa da bolsa, dá um jeitinho aí, amanhã teu tio conserta o carro e você vai. Irmãos, esse amanhã era o dia 21 de julho, se eu não me engano, de 1996. Estava, aleluia, bastante frio aqui em Bangu. Nós sabemos que aqui, querido, nesta época faz frio, chove, estava aquela chuvinha fina, conseguimos fazer a mudança. Viemos para cá e passamos a morar num quartinho que era do lado do terreno onde nós temos a nossa casa hoje. Querido, aí nós começamos a montar as coisas e nós vimos que o quarto era um pouco menor do que a gente imaginava. O armário só deu para montar a metade. A geladeira só abria o espaço da panela de pressão. A panela de pressão tinha que passar, não tinha jeito. A cama era a cama de solteiro porque a outra parte não dava para montar lá dentro. E assim começamos a nos estruturar. E ali, querido, nós vemos que o Senhor, Ele começou através daquelas pessoas, nós fazendo ali a obra naquele terreno. Era de dia, de manhã, de tarde, de noite, direto. E nós começamos a ouvir alguns assuntos diferentes. E aí eu virei para ele e falei, esse pessoal não cansa de falar de Deus? Esse pessoal fala de Deus de manhã, de tarde, de noite. É culto, é gente cantando, eu já não aguento mais com isso. O pessoal não cansa, só fala em Deus, só fala em Deus. Ele falou, Lúcia, fica quieta, aqui é todo mundo crente aqui do lado. Eu falei, mas logo crente, aleluia. Então que eles começamos ali a viver naquele lugar, e naquele, do lado
no terreno da minha casa, até hoje, graças a Deus, tem um ponto de pregação. E ali nós ouvíamos os cultos que eram ministrados ali naquele lugar. E certa feita, amado, aleluia, teve uma época que eu estava com um vazio tão grande na minha alma, estava com uma necessidade tão grande de transformação de vida, porque dinheiro nós tínhamos durante toda a nossa infância, necessidade, graças a Deus, nós nunca passamos, mas tudo isso com dinheiro ilícito, com dinheiro sujo, muitas vezes através de transações que meu pai fazia dentro da oficina. Então começamos ali a ser apertados por Jeová, e nós vemos, querido, que teve uma noite em que ali o culto já tinha começado, os irmãos já tinham louvado, o irmão já estava pregando, e eu já não aguentava mais aquela coisa na minha cabeça, aquela aflição, aquela angústia. Existem certos momentos da vida do homem em que ele não tem mais para onde correr, a alma dele começa a gritar, o coração dele começa a chorar. Eu quero te dizer uma coisa, querido, se você está passando por essa situação, somente Jesus pode preencher esse vazio que está fazendo parte da tua alma. Querido, quando eu comecei a ouvir aquele culto, eu não me aguentei dentro de mim. Quando eu vi, eu já estava sentada no último banco daquele ponto de pregação, e o irmão estava ali pregando, estava ali, aleluia, já ministrando a palavra final. Eu chorava feito uma criança, achando que ninguém tinha me visto, só que eu não sabia que Jeová já tinha me achado desde o alto do céu. Aleluia, quando eu sentei ali chorando em prantos, louvado seja o nome do Senhor, o irmão fez o apelo. Quando ele fez o apelo, irmão, eu não me aguentei. Ele me oferecia uma coisa que ninguém tinha me oferecido antes. Ele me oferecia um Jesus que podia transformar a minha vida. Ele me oferecia um Jesus que podia perdoar o meu pecado. O que eu precisava era disso. Certa feita eu estava indo na casa da minha mãe, e então eu deitei a cabeça no meu travesseiro e falei: Deus, se tu existe, eu preciso de um lar. Se tu existe, eu preciso de uma família. Se tu existe, eu preciso de um casamento. Se tu existe, eu preciso de uma estrutura na minha vida. E aquilo tudo Deus já estava preparando. Querido, aqui o Espírito Santo me faz lembrar que certa feita, aleluia, eu fui fazer uma consulta a um homem que era cartomante. Naquela época ainda não tinha conhecido meu esposo. E quando ele chegou e fomos ali, ele foi e abriu o jogo, como chamam. Abriu o jogo, eu estou vendo. Aquele homem abre o jogo e mexe tesoura, e joga búzio, e joga carta, e joga não sei o que para lá, e joga não sei o que para cá. E o homem começou a ficar nervoso. Eu já fiquei preocupada. Olhei para a cara dele. Falei: está acontecendo algum problema? Aí ele falou assim: olha, isso nunca aconteceu aqui. Eu falei: mas o que foi? Ele falou: olha, o que eu vejo aqui é que tem um homem que vai aparecer na tua vida, que vai transformar a tua vida. A tua vida vai dar uma virada de 360 graus. Eu falei: mas que homem é esse? Como é que é o nome dele? Aí ele falou assim: eu não consigo ver o nome dele. A única coisa que eu consigo ver aqui é a primeira letra do nome. Eu falei: mas qual é a primeira letra do nome? Ele falou: a primeira letra do nome é a letra J, mas o nome eu não consigo ver. Aleluia, sabe o que isso quer dizer, querido? Aleluia, que se você tem uma marca de salvação na tua vida, aleluia, o Senhor manda um sinal para o diabo e fala para ele: escuta aqui, Satanás, você já perdeu. Esse é meu, essa é minha. Não adianta, porque na vida dela já estou tomando conta. Eita maravilha, o diabo já estava decretando a sua derrota. O diabo já estava decretando que ele já não tinha mais poder sobre a minha vida. Não ia adiantar preparar nada, porque o Senhor já tinha se lembrado de mim. Quantos aqui foram lembrados por Deus? Quantos aqui foram lembrados por Deus? Levante a sua mão e adore o nome dele. Amados, com 21 anos de idade, o Senhor nos deu a nossa casa. Ali começamos, aceitamos a Jesus. E algumas coisas começaram a mudar muito rápido. Uma das primeiras coisas que nos aconteceu foi que nós estávamos trabalhando em uma firma. E daquela firma nós fomos chamados para trabalhar em outra firma, uma multinacional. E naquela empresa, querido, o salário era exatamente o dobro do que eu ganhava antes. Eu falei: eita, esse negócio de Jesus é bom mesmo. Negócio de ser crente, eu estou começando a gostar disso. E o Senhor começou a me incomodar, porque eu tinha o hábito de andar como uma mulher mundana. E eu entrava na igreja, eu via que aqueles irmãos eram diferentes. Eu comecei a abrir o meu armário e falei: isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, porque eu agora sou crente. E eu precisava de transformação interior e transformação exterior.
Porque eu estava habituada a bailes funk, estava habituada a pagode, estava habituada à escola de samba e sabia que aquelas coisas não agradavam a Deus. O ímpio, ele pode olhar para a tua vida, querido, preste bem atenção. Muitas vezes nós somos observados, porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitas vezes ele não faz aquilo que Deus, aleluia, ele diz na sua palavra que tem que fazer, que tem que ser feito ou que tem que deixar de ser feito. Mas uma coisa ele sabe, o que é certo e o que é errado. Aleluia. O Espírito testifica. É tremendo, Deus. O ímpio olha para você. Ele pode até não ir para a igreja, mas lá dentro do coração dele arde uma chama e diz: um dia eu vou ser que nem aquele casal ali. Por isso é bom testemunho. Aleluia. Querido, preste bem atenção. O Senhor nos tirou de um emprego e nos colocou em outro. E ali nós começamos já a enfrentar a primeira batalha espiritual, porque entramos em uma empresa muito grande. E no setor onde nós fomos trabalhar, na empresa de telemarketing, havia mais de 30 pessoas ali dentro. Entre budistas, kardecistas, espíritas, satanistas e mais os istas que você pode imaginar. E ali eu com aquela cara de aleluia, cheguei lá com aquela cara de crente, e o meu gerente na época virou para mim e falou assim: olha, nós vamos te admitir, mas você vai ter que mudar algumas coisas. Eu falei: tá bom. Ele: olha, você vai ter que passar a andar assim, 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 assim. Eu, tá. Falei: o quê? Foi Deus que me botou aqui dentro, meu negócio é com ele, não vou mudar nada. Continuamos. Entramos naquela empresa em 1998. Irmãos, ali estivemos trabalhando no telemarketing por alguns anos. Já tínhamos tido alguma experiência nessa área. E ali nós começamos a entrar em oração, porque mudou a supervisão do meu setor. E aquela mulher que entrou, ela começou a mandar todos os antigos embora e admitir somente aquelas pessoas que ela queria que trabalhassem lá. Somente os conhecidos dela começaram a trabalhar ali naquele lugar. Entramos em oração. Eu me lembro que em uma certa época eu fiquei grávida. Antes de ficar grávida da minha filha, que hoje está com 5 anos, eu fiquei grávida. E ali o meu esposo quase teve um infarto, coitado, que quando nós fomos ver a ultrassonografia, eu estava grávida de trigêmeos. E quando eu estava grávida de trigêmeos, já tinha passado muito tempo sem engravidar, engravidei de trigêmeos, e nisso para uma empresa de 2 andares, rapidinho, espalhou. A família toda ficou sabendo, a empresa toda ficou sabendo, e as pessoas, como chegavam, traziam só presentinho para dentro. Trouxe 3 sapatinhos, trouxe 3 luvinhas, trouxe 3 pacotes de fralda. Aleluia, mal sabia isso, o desespero que eu estava passando. Falei: como é que eu vou fazer? Aleluia, minha casa nem está pronta para eu poder criar de 3 crianças de uma vez só. Mas ali aprova o Senhor que nós pertencemos àquela gravidez. E enquanto nós estávamos grávidos ali, a perseguição estava ferrenha. E quando eu perdi a gravidez, eu fiquei uma semana de licença, minha supervisora estava sabendo. E então, passado mais um período, por 6 meses, entre 6 e 8 meses mais ou menos, eu tinha engravidado novamente, só que ela não sabia. Eu já estava com 2 meses de gravidez. Aquela mulher me chamou numa sala e falou: Lúcia, me chamou numa sexta-feira, 5 horas da tarde. O que podia ser? Demissão, né? Entrei naquela sala, entramos só eu e ela. Quando chegou ali dentro, irmãos, aquela mulher, ela viu aquele momento como o último e único momento que ela teria para desabafar tudo que ela queria. Obrigada, pastor. Começou a me humilhar, começou a me pisar. E eu ali ligada com o Senhor, segurando as lágrimas, tudo que aquela mulher queria desabafar, ela tinha falado naquele dia. Chegou uma hora que eu estava com o Senhor, eu falei: Senhor, não aguento mais ficar ouvindo isso. E Deus virou para mim e falou assim: chega. E eu falei para ela: olha, chega. O que você quer falar eu já sei. Você quer me mandar embora? Ela falou assim: a partir de hoje você não vai ser mais funcionária daqui. Você pode me entregar a sua carteira de trabalho, seu crachá, e aqui está a sua carta de demissão. E eu andava com o meu exame de gravidez na minha agenda. E eu virei para ela e falei: olha, eu posso até assinar a carta de demissão, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu estou grávida de 2 meses. A mulher regalou o olho desse também, quase que eu vou: mas como? Eu falei: mas como o quê? Eu estou grávida de 2 meses. Ela falou: mas ninguém sabe. Eu falei: ninguém precisa saber, quem está grávida sou eu. E ela disse: mas esse teu exame a gente não pode aceitar, você tem que fazer. Eu falei: não tem problema, eu faço um outro exame.
Fizemos outro exame pela própria empresa e ali o nosso exame deu positivo, graças a Deus. Irmãos, continuamos trabalhando naquela empresa até a última semana da nossa gravidez. Viajamos pela empresa, fizemos convenção de vendas, viajamos em um dos melhores hotéis de Porto Seguro, fomos de avião, voltamos e ali o Senhor verdadeiramente glorificou o nome dele nas nossas vidas. No dia que eu estava para sair de licença, ela me parou na porta da empresa e falou: olha, nada te garante que você volte. Eu olhei para ela e pensei: só se o meu Deus não quiser. Saí de licença, fui ter a minha filha. Passamos o período da licença maternidade. Faltando 15 dias para voltar a trabalhar, fomos num trabalho de oração, não com essa intenção, mas porque já tínhamos o hábito de frequentarmos o trabalho de oração. Então, chegando lá, o Senhor, por sua infinita misericórdia, deu uma revelação a uma irmã. Ela virou para mim e disse: Lúcia, eu vejo alguns papéis sendo movimentados na tua frente, junto com a tua carteira de trabalho. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é que Deus está mexendo e movendo a tua vida profissional. Eu falei: amém. Eu cheguei para o meu esposo, contei para ele e falou: minha filha, será que você vai ser mandada embora? Eu falei: eu creio que não. Da forma que Deus falou comigo, eu creio que não. Passados 2 dias, irmãos, o telefone da minha casa tocou. Uma menina que trabalhava comigo ligou para mim e falou: Lúcia. Eu falei: oi, tudo bem? Ela falou assim: olha, eu tenho uma novidade para te contar. Eu falei para ela: pode falar que eu já estou sabendo. Ela falou assim: está sabendo de que? Eu falei: fala você primeiro. Ela disse: o que acontece é o seguinte, eu fiquei sabendo aqui dentro da empresa que você vai ser transferida, mas você não vai ser mandada embora. Vai mudar a tua supervisão, vai mudar o teu gerente, vai mudar o teu diretor, vai mudar o teu presidente, e aquela mulher que estava te perseguindo nunca mais vai poder tocar a mão em você. Querida, eu tenho muito glória no telefone. Quando nós voltamos a trabalhar, já voltamos dentro de uma outra empresa do grupo. Ali o Senhor nos arrancou da mão daqueles que nos perseguiam e nos colocou em uma outra parte, certamente muito segura. Querido, quando estávamos ali começamos a orar ao Senhor, e o Senhor começou a levantar profetas dizendo que nós iríamos viver somente da obra dele. E começamos a clamar ao Senhor. Eu falei: Senhor, ainda que o Senhor me tire desse lugar, eu preciso que o Senhor me tire daqui exaltada, porque o servo de Deus, a serva de Deus, quando ela está na presença do Senhor, querido, quem tem que ficar envergonhado e confundido são aqueles que se levantam contra ti. Quem tem que ficar envergonhado e confundido é aquele que peleja contra a tua vida. Quem tem que ficar envergonhado e confundido é aquele que tenta tocar a mão na menina dos olhos de Deus. Aonde estão as meninas dos olhos de Deus aqui nesse lugar? Fomos para uma outra empresa. Algum tempo depois, cerca de 1 ano e meio depois, nós fomos promovidos. Fui promovida a inspetora de vendas. E ali foi entregue na nossa mão o carro da empresa, foi entregue na nossa mão alguns materiais para poder trabalhar. Tínhamos uma posição agora mais elevada do que aquela que nós tínhamos antes quando trabalhávamos no telemarketing. Mas em paralelo com isso, a obra da casa continuava. E então, quando estávamos fazendo a obra, irmãos, eu me lembro que naquele quartinho muito apertado, ali nós passávamos alguns apertos. O quarto tinha mais ou menos uns 2,5 por 2,5. E como se isso fosse pouco, a parede era toda chapiscada. O que acontecia? Tinha que dormir na cama ou no chão, porque os dois ali na cama de solteiro não dava. Quando acordávamos, os cotovelos estavam tudo arranhado, perna arranhada, que arrastava ali. Era uma bênção. Querido, teve um dia, choveu. Olha, nós olhamos para aquele quartinho assim e falamos: olha, vamos entrar logo antes que passe algum vizinho, e começa a observar que o quarto está todo molhado por dentro. Quando meu esposo chegou, botou a chave na porta, passa o vizinho lá atrás: aí se vê, choveu mais dentro do que fora da tua casa. Eu falei: misericórdia da minha alma. Amados, aquele quarto era uma bênção. Ai, como é bom quando nós temos experiência com Deus. Aquele quarto não tinha banheiro, querido. Nosso banheiro era um baldezinho que ficava lá e tinha que trocar de vez em quando. Mas ali eu quero te dizer como o Senhor começou a trabalhar na nossa vida ali naquele lugar. Muitas vezes nós temos algumas regalias, nós temos alguns confortos e não valorizamos. Mas como é bom o período do deserto. Nós vemos que o próprio Davi, antes dele assumir o seu trono, a Bíblia nos diz que Davi, ele passou pelo deserto, passou
pelas cavernas, ele passou pelos vales, aleluia, e nem por isso ele deixou de bendizer o nome do Senhor. Como é bom quando nós encontramos pessoas que sabem valorizar o nome do Senhor. Aleluia, queridos, prestem bem atenção. Antes de nós começarmos a trabalhar na rua já promovidas, íamos trabalhar de ônibus. E então, certa feita, o ônibus quebrava muito, começamos a trabalhar de trem. Prestem bem atenção numa coisa. Deus já estava trabalhando ali naquele momento. Começamos a pegar o trem, fui para a estação de trem, estou lá esperando o trem, de repente passou um vagão meio barulhento. O que é isso? Falei, eu acho que tem culto aqui. Fui para o vagão do culto. Nos trens, na parte da manhã, geralmente, sempre tem culto, geralmente no segundo vagão. Entramos naquele culto, falei que coisa maravilhosa, tem crente até dentro do trem. E ali, pastor, o fogo caía. Aleluia, o nome do Senhor era glorificado, a palavra era pregada. Assim como nos dias de hoje, pessoas aceitando Jesus, demônios se manifestando e sendo expulsos, pessoas sendo libertas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em pleno vagão de trem. Então ali o Senhor começou a nos ensinar, a nos ensinar a ouvir, a ler e a aprender a sua palavra. Existem muitas pessoas, querido, que eu louvo a Deus pela vida delas, que muitas vezes elas aprendem a pregar em algum seminário ou até mesmo em cima dos púlpitos das próprias igrejas. Mas eu quero te dizer, não tem melhor coisa que você aprender a fazer o pão já dentro da padaria. Não tem melhor coisa que você já começar a fazer a obra já com a mão no arado. Ali o Senhor, ele te ensina, ali o Senhor, ele te dá autoridade dentro do vagão de trem. Ou as pessoas te ouvem ou você ouve as pessoas. E quando eles começavam a ouvir a voz de uma mulher começando a pregar, já fazia um silêncio porque era algo diferente. Querido, ali estivemos aprendendo cerca de 2-3 anos dentro do vagão de trem, e foi ali que o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. Quando então nós saímos ali de dentro do telemarketing, começamos a trabalhar como inspetora de vendas, ali o Senhor só levantando profetas, um em cima do outro, ali um após o outro, melhor dizendo, e certificando da sua promessa. Falei, meu Deus, quando que isso vai acontecer? E então, irmãos, foi interessante. O crente, quando ele está na brecha da vitória, o crente, quando ele está sentindo que a promessa de Deus vai acontecer, ele já começa a sentir o cheiro das águas. Me lembra aqui o Senhor, Salmo 42, versículo 2: assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando o servo ele está com sede, ele começa a sentir o cheiro da água, até mesmo por cima da terra, e começa a seguir aquela rota até chegar na fonte. Amado, quando começaram a chegar algumas bolsas de roupa na minha casa, quando começaram a chegar alguns calçados, eu virei meus esposo e falei, olha, a promessa de Deus está perto de se cumprir. Mas por que você está dizendo isso? Eu falei, meu filho, você não está vendo a providência de Deus? As roupas estão chegando, não está faltando nada. Ele falou, vamos ver. Eu falei, estou esperando o telefone tocar. Certa feita o meu telefone tocou, meu chefe virou para mim e falou, Lúcia, vem aqui no escritório, nós temos uma reunião no dia 2 de setembro, às 2 horas da tarde. Falei, tudo bem, estou indo para ir. Não tinha marcado, nós fomos na reunião. E meu esposo estava do meu lado e falou, o que foi? Eu falei, eu acho que o telefone tocou. Aí ele falou, olhou para minha cara assim e falou, será? Eu falei, não sei, vamos ver o que Deus está preparando. Quando chegamos no escritório, irmãos, nada da tal da reunião começar. E de repente meu gerente levantou e falou, Lúcia, vamos lá na reunião e tal. Eu falei, vamos. Eu entrei na sala, quando eu entrei na sala, entrou o meu supervisor, o gerente atrás, fechou a porta. O Senhor falou para mim, a promessa chegou. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus, mas dá um frio na barriga durante a semana agora. Queridos, o meu chefe virou para mim e falou assim, Lúcia, você está sabendo que estão havendo algumas mudanças aqui na empresa. E a partir de hoje, você não vai ser mais útil, nós não vamos mais precisar do seu serviço. E o meu chefe, certamente sabendo de alguns compromissos, algumas necessidades que nós tínhamos, eu creio que ele ficou imaginando que eu fosse me desesperar. E eu virei para ele e falei assim, para quem eu entrego o telefone celular e a chave do carro? O homem quase caiu para trás, o gerente foi e tomou a frente. Então foi ali, foram juntados os papéis. Passados 30 dias, fomos lá para poder fazer a assinatura da papelada, tudo direitinho. O meu chefe na sua mesa me chamou e falou, Lúcia, vem aqui, eu quero falar com você. Católico roxo. Virou para mim, olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim, eu não sei porquê, mas eu senti que a sua demissão foi mais um alívio do que um problema. Eu virei para ele e falei, o senhor sabe por quê?
Porque eu tenho um Deus que chega primeiro. Antes de vocês me mandarem embora, meu Deus já tinha me avisado que eu ia sair daqui. Sabe por quê, querido? A Bíblia nos diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos, seus profetas. Só fica desavisado na casa de Deus aquele que não está atento à voz do Senhor. Só é pego de surpresa aquele que não ouve a palavra de Deus. Só é pego desapercebido, aleluia, aquele que não está atento para aquilo que Deus fala. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor nos tirou de dentro de um centro de umbanda, de dentro do centro de candomblé, do meio daquela sujeirada toda, e ali começou a trabalhar na nossa vida, começou a operar de forma poderosa. Eu posso te dizer que de um lar totalmente destruído, de um lar totalmente bagunçado por Satanás, dali o Senhor me resgatou com a mão forte, me colocou dentro da minha casa própria, aleluia, e ali começou a trabalhar na nossa vida. Começamos a participar da obra do Senhor, começamos a aprender a ler, a meditar na palavra de Deus, e então o Senhor começou, aleluia, a cumprir com as suas promessas. Hoje nós estamos no ministério itinerante há um pouco mais de um ano. Eu quero lhe dizer que a partir do momento que a promessa de Deus se cumpriu, o nosso ministério disparou. Hoje o Senhor tem nos levado para pregar a palavra em vários lugares do Rio de Janeiro, em alguns lugares do Brasil, e a promessa de Deus é que nós passemos a fronteira e comecemos a pregar nos quatro cantos da terra. Sabe por quê, querido? A Bíblia nos diz, amado, aleluia, que conhecereis a verdade vos libertará. Não há aquele que tenha contato com a verdade que não seja liberto. Só não é liberto aquele que não quer. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele passa a ter procedimentos diferentes. Mas, irmão, você esqueceu do texto bíblico? Eu não esqueci, não. A Bíblia nos diz, querido, que aquele homem, ele olhava para os apóstolos e ele esperava coisa muito pequena. Muitas vezes você tem olhado para um crente, para um servo de Deus, e tem pensado, puxa, eu não vou servir a Jesus, porque para servir a Jesus tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Eu quero te dizer, amado, para servir a Jesus, o maior benefício que você tem é ter o nome escrito no livro da vida e ser livre do risco da perdição da tua alma. Querido, a Bíblia nos diz que aqueles apóstolos, depois que eles mandaram aquele homem levantar em nome de Jesus Cristo Nazareno, a Bíblia diz que ele foi pego pela mão direita e foi levantado, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Sabe o que é isso? Muitas vezes você está no mundo, o seu nome sai no Judas, você chega em casa bêbado, é uma tribulação terrível, mas a diferença é que na presença de Deus você encontra um homem chamado Jesus, que ele estende a mão direita para você e ele diz, pode levantar, pode se firmar, porque a partir de hoje eu te faço uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Querida, a Bíblia também nos relata que os tornozelos daquele homem logo se firmaram. Sabe o que é isso? Antes ele não conseguia ficar de pé, antes ele não conseguia estar de cabeça erguida, mas sempre naquela posição humilhante. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a partir da vida dos seus servos, a Bíblia nos diz que ele começou a saltar, e ele se pôs de pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, amado? Aleluia, fique de pé no nome de Jesus. Aleluia! Fique de pé, você que pode, fique de pé. Aleluia! Glória a Deus! Algumas pessoas apresentam um Jesus que dá muita coisa, um Jesus que dá calma, um Jesus que dá casa, um Jesus que dá vitória a você em algumas áreas da sua vida. Mas o Jesus que nós vamos apresentar aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que a gente apresenta hoje é um Jesus que transforma vidas. O Jesus que nós apresentamos aqui hoje neste culto é um Jesus que pode fazer de você uma pessoa antes desprezada, uma pessoa que antes andava ali debaixo de um jugo, andava antes debaixo de uma escravidão. Eu quero lhe dizer que este mesmo Jesus que colocou este homem de pé, este mesmo Jesus que transformou a minha vida, esse mesmo Jesus, ele está aqui e ele quer transformar a tua vida também, querido. Não importa onde você tem andado, você pode de repente estar pensando, mas eu sou espírita, eu sou candomblessista, eu sou kardecista, não importa. O que importa é que você precisa de
transformação de vida. Mas, irmã, a entidade lá falou que vai quebrar, não vai quebrar nada. Aleluia, eu quero te dizer que maior é aquele que pode estar contigo do que aqueles que estão com eles. Querido, querida, nesta noite, eu quero te fazer um convite. Da mesma forma que Jesus transformou a minha vida, eu quero te fazer um convite a receber a transformação de vida nesta noite. Eu quero saber aqui neste lugar, aonde estão as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador? Faça um sinal com uma de suas mãos. Temos uma jovem lá atrás. Temos mais alguém aqui à frente. Tem alguém que entrou por essas portas. Tem mais um jovem ali. Aleluia, aqui à minha direita tem alguém. Tem alguém que entrou aqui que ainda não seja evangélico. Temos uma jovem ali. Mais alguém, querido, que ainda não é evangélico, alguém que ainda não recebeu esse Jesus que transforma vidas, alguém que ainda não recebeu esse Jesus que tem o poder de tirar pessoas de dentro do candomblé, de dentro da banda, do meio das encruzilhadas. Preste bem atenção. Na época que estávamos servindo a Satanás ali naquele centro, muitas vezes ali aquele espírito dava ordens que ele queria algumas coisas para obrigação. E quando ali nós éramos convocados para termos alguma função, ele nos chamava e falava: olha, eu quero que você vá no lugar assim, assim, pega isso. E ali nós íamos muitas vezes sem temor, sem medo, sem preocupação. Entrávamos em cemitérios para arrancar ossos de defunto. Íamos ali em meio de encruzilhada em pleno meio-dia. Estávamos diante de gramados, diante de portas de igreja, porta de cemitério. Porque aquele que está nas mãos de Satanás, sendo escravo de Satanás, muitas vezes ele não tem vergonha. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Aleluia, você não tinha vergonha de servir a Satanás. Nesta noite o Senhor está te convidando a não ter vergonha e aceitá-lo como Salvador. Jesus quer transformar a tua vida nesta noite. Aonde está a primeira pessoa para aceitar a Jesus? Aonde estão as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus? Eu quero fazer um convite para vocês virem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor transformou a minha vida, da mesma forma que Ele fez uma mudança tão grande, Ele pode transformar a tua vida também, tirar esse vazio de dentro da tua alma. Existem momentos que você se sente desprezado, desprezada, acha que ninguém mais quer saber de você, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. E se só existisse você na face da terra, Ele teria morrido na cruz do Calvário só por amor à tua vida. Ele é o único que te ama da forma que ninguém mais te ama, querido. Ele é o único que te ama melhor e mais do que o seu marido, mais do que sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que as suas amizades. Eu quero te dizer que só Jesus tem um amor verdadeiro para com a tua vida. Aleluia. Temos uma alma aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja fica em espírito de oração. Louvado seja Deus. Aleluia, tem mais alguém que queira aceitar a Jesus? Onde está aquele jovem de camisa listrada? Querido, você quer aproveitar a oportunidade para aceitar a Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ele pode transformar a tua vida, perdoar o teu pecado. Vem aqui, querido, você de blusa listrada, eu quero orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes olhamos assim: mas eu sou jovem. Aleluia. A Bíblia nos diz para nós nos lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Louvado seja Deus. A jovem de blusa branca lá atrás quer aproveitar a oportunidade de receber transformação de vida, querido. Quer ter a tua vida transformada por Jesus? Não deixe o mundo te iludir, não deixe o que está aí fora te enganar. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece que são direitos, mas o final deles é caminho de morte. Aproveite essa oportunidade. Jesus, Ele é o caminho certo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Venha recebê-lo como Senhor da tua alma. Venha, Ele pode escrever o teu nome no livro de Davi. Apareceu Ele. Espere só um minutinho, Daniel, vamos estar orando por você. Aleluia. Igreja, estende a mão para cá para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Estende a mão para cá para frente. Andressa, chega um pouquinho para cá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Satanás, no nome de Jesus, eu te ordeno, no nome daquele que está sobre todo nome, eu te repreendo e te ordeno agora. Você vai juntando tudo que é teu, da casa dela, parado, da casa dela, da vida dela,
ordeno e te digo que no nome de Jesus, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, eu te ordeno agora. Sai! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus. Demônio, eu te ordeno, o líder dessa legião, eu te ordeno agora, eu quero o líder. Eu quero o líder dessa legião. Eu quero o líder dessa legião agora. Eu quero o líder dessa legião agora. Demônio, em que lugar da vida dela que você está alojado? No nome de Jesus, diga. No nome de Jesus. Não é no meu nome. Não é no nome do homem, mas é no nome de Jesus. Eu te ordeno agora. Aonde você está alojado, você vai juntar tudo que é teu. Você vai lá na encruzilhada onde foi oferecida aquela macumba. Você vai desfazer aquilo tudo pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Pode deixar. Pode deixar. Jesus, o Senhor vai queimando esse demônio. Vai queimando essa macumbaria. Vai queimando essa macumbaria. Vai queimando essa macumbaria. Não, vai para trás. Líder dessa legião. Líder dessa legião. Eu te ordeno agora que você seja queimado e expulso pelo poder que há no nome e pelo poder que há no sangue de Jesus. Demônio que é líder dessa legião, eu te ordeno agora, na autoridade do nome daquele que vive, eu te digo no nome de Jesus, sai! Pode vomitar. A lágrima já está descendo. Aleluia! Jesus te ama, te ama. Jesus te ama, te ama. Jesus, ele veio para te dar liberdade. Jesus, ele quer tirar essa angústia, essa tristeza, essa mágoa do teu coração. Aleluia, Deus! Ele disse, eu posso te dar a paz que o mundo não pode dar. Eu posso te dar o carinho, o amor que o homem não pode te dar. Eu posso te dar um ombro que ninguém pode te dar. Ele pode te dar a felicidade que ninguém pode te dar. Recebe a alegria de ter Jesus no teu coração. Recebe essa noite. Vamos aceitar Jesus como Salvador? Vamos aceitar Jesus como Salvador? Se você não estiver nas mãos dele, você vai estar nas mãos dele. Aleluia!
Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer te fazer parar de passar por isso. Toda cadeia dessa noite já foi quebrada na tua vida. Toda escravidão já foi tirada dela. Jesus quer começar a controlar a tua vida. Jesus já está todo na tua alma a partir de hoje.